Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de equivalência. E o tema da nossa aula é fração. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Uma revisão de fração. Tivemos aí, ao longo do mês passado, várias aulinhas sobre fração. E aí eu trouxe para vocês só um resuminho de um pouquinho de cada aula, só para a gente fechar e amarrar esse assunto, tá certo? E aí a gente começa com aquela ideia, de fração. Qual é a ideia de fração? Nós usamos a fração quando queremos dividir uma figura em partes do mesmo tamanho. Como assim? Tá aí a representação na pizza, A pizza é o melhor exemplo que tem para isso, Eu tenho uma pizza, de 8 fatias. E aí, essa partezinha em branca, a gente considera a parte que foi comida, E aí, como é que eu represento isso? 3/8, E aqui, só para relembrar, tem a pizza inteira dividida em 8 partes. A parte que está em branco é a parte que foi consumida. Então, eu consumi 3 partes de 8. Então, são 3/8, tá certo? E aí, a gente precisa relembrar, o que é numerador e denominador. Então, numerador é sempre esse número que vai ficar na parte de cima e denominador, o número que vai ficar na parte de baixo. E aí, no numerador, é a quantidade de partes consideradas do todo. Ou seja, no exemplo anterior, foi a parte que tinha sido comida, E o denominador é a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. No exemplo anterior, aquela pizza tinha sido dividida em 8, Por isso que o 8 ficou embaixo, tá certo? Então, em cima, o número que eu vou considerar, que eu vou calcular, e embaixo, no denominador, o número total que foi dividido, tá? O nosso objeto, a nossa figura, o nosso probleminha. Tá bom? Tudo certo, Numerador, denominador. Então, quando a gente vai falar agora um pouquinho sobre leitura das frações. Porque eu vou falar aqui ao longo das nossas aulas, vou falar 2/7, 3/8, e aí você precisa, quando eu falar, você precisa já projetar na sua cabecinha esse número, tá bom? Então, a fração, quando a gente vai ler ela, a gente tem algumas particularidades. Então, quando eu falar as frações que têm o seu denominador, que é a partezinha de baixo, de 2 a 9, eu vou falar da seguinte forma. Preste atenção, acompanha comigo. Vou começar desse lado, tá? Então, primeiro eu vou ter 1/2, depois, já na partezinha de baixo, ó, 1/3, depois 3/4, sempre pegando como referência, ó, os denominadores, tá? Meio, terço, quarto, tá? Depois, o quinto, o sexto, 5/6, 4/7, 7/8 e aqui 1/9, tá certo? Então, quando o denominador for do 2 até o 9, eu vou falar meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º e 9º. E quando for o seu denominador 10, 100 e 1000, aí eu já tenho outra regrinha para isso, tá certo? Que é quando a gente chama das frações decimais. Então, quando eu tiver com o denominador 10, eu vou chamar 1/10. Mas se aqui em cima tiver o número 2, vai ser 2/10. Se for o número 50, 50/10, tá certo? Então, quando o denominador for 10, vai ser décimos. Quando o denominador for 100, vai ser centésimos, tá certo? Então, aqui eu tenho 1 centésimo.
Se for o número 2, aqui, 2 centésimos, 3 centésimos, tá certo? Centésimos que vem de 100. E quando for 1000 no denominador, eu vou ter milésimo, tá? Então, aqui é 1 milésimo. Se fosse o 2, 2 milésimos, certo? Então, eu tenho aquela regrinha para quando o denominador é do 2 ao 9. Eu tenho essa regrinha para quando os denominadores são decimais, né? São 10, o 11 e o 1000. E eu tenho uma regrinha para quando os outros números, né? Por exemplo, esse exemplo, 5, 12. Eu não vou falar 5, 12. Eu vou falar 5, 12 avos. Lembra? Não é avós, tá? É avos. Não é nem o vovô, nem a vovó. É avos, tá? A mesma coisa vai ficar aqui. 3, 20 avos. Tem que ter essa palavrinha no final, tá certo, gente? 7, 31 avos, tá bom? Assim eu acho só mais fácil, tá? Porque a gente não precisa decorar as outras regrinhas. Eu boto só os dois números, 5, 12 avos. 3, 20 avos. 7, 31 avos. Eu acho que essa é a mais fácil que tem, tá bom? A gente estudou também comparação de fração, né? Como assim, professora, a comparação? É comparar uma fração com uma outra, dizer qual é a maior e qual é a menor, tá? Quando eu estiver comparando as duas frações, que eu quiser dizer que uma é maior do que a outra, eu uso essa aqui, esse símbolo, que é o maior que. Quando eu quero dizer que ele é menor, eu vou usar o menor que, tá certo? Maior que, menor que, tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho, porque é praticando que a gente aprende. Então, a gente vai usar o círculo como se fosse uma unidade. Então, isso aqui é um inteiro, tá certo? Ele quer saber o seguinte: indique a fração correspondente a partes pitadas de cada cor. Eu tenho esse círculo e ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em 8 partes. Então, eu já sei que todo denominador aí vai ter que ter o número 8. Porque o 8 é a parte que o inteiro foi dividido. Aí a perguntinha é, na corzinha verde, como é que eu represento em fração? Eu tenho 3 pintadinhas de verde de um total de 8. Então, são 3 oitavos, tá certo? 3 oitavos. O azul só tem 2. Então, são 2 de 8. Então, são 2 oitavos, tá certo? 2 oitavos. Laranjinha. O laranjinha são 3 de 8. Então, são 3 oitavos. Então, a gente já tem as frações de acordo com a cor. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar, né? E aí, para comparar, a gente vai usar o sinal de maior, de menor ou o de igual entre as frações, tá? E aí, a fração verde a gente já fez, né? Que é 3 oitavos, a azul, 2 oitavos. A fração azul de novo, 2 oitavos, a fração laranja. A fração que representa o verde e a fração laranja. Agora que a gente já tem as nossas frações, a gente vai fazer a comparação. A gente só precisa observar o denominador, tá? Esses denominadores aqui estão iguais. Então, eu vou me concentrar nos numeradores, tá? 3 é maior do que 2. Então, 3 oitavos vai ser maior do que 2 oitavos, tá certo? Agora, eu vou fazer a comparação entre 2 oitavos e 3 oitavos. Ó, denominador igual. Então, eu vou só me preocupar com o numerador. E aí, eu tenho 2 e o 3. Então, 2 ele é menor que 3. Então, 2 oitavos vai ser menor que 3 oitavos, tá certo?
Entendeu, né? Tá tudo muito fácil. Agora, presta atenção aqui. Eu tenho 3/8 e 3/8. Não tem nem maior e nem menor. Então, essa fração verde, ela vai ser igual à fração laranja. Tá certo? Então, só para a gente frisar e relembrar. Quando eu tenho a comparação com os denominadores iguais, eu só me preocupo com o numerador. Tá certo? Agora, a gente vai ver a fração de um número. Claudete tinha 6 balas e ela deu 1/3 das balas à sua irmã, Neuza. Quantas balas Neuza ganhou? E para isso eu preciso descobrir quanto é 1/3 de 6, tá? Eu tenho 6 e quero descobrir quanto é 1/3. 1/3, lembra? Terça parte. E se eu quero descobrir a terça parte de um número, eu faço o quê? Eu vou lá e divido por 3, né? Trouxe um desenho para ajudar, né? Tem 6 doces, né? 6 balas, né? 6 confeitos. E aí a gente vai dividir em 3 partezinhas. E aí ficou 2 para um, 2 para outro e 2 para outro, tá? Se você quiser fazer com desenho, você faz assim. Mas você pode também representar fazendo a divisão, né? Do 6 dividido por 3, que vai dar 2, tá bom? Então, quando eu quero saber, né, que 1/3 de 6, ele vai ser 2. Por quê? 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Isso aqui, gente, é aquela nossa aulinha de terça parte. Se é 1/3, é a terça parte. Se é a terça parte, eu pego o número total e vou dividir por 3. Tá, professora? E se fosse 1/4? Não é a terça parte, é 1/4. Se fosse 1/4, eu dividiria por 4. Se fosse 1/5, eu dividiria por 5. Tá certo? Mas a gente vai praticando e vai aprendendo, tá bom? Ó, faça os agrupamentos de modo conveniente e calcule completando as afirmações, né? Enfim, o que é que a gente vai fazer? Calcular um meio de 10. Né? Quanto é um meio de 10? É como se eu pegasse o 10 e dividisse por 2. Então, quanto é 10 dividido por 2? Eu já escutei gente dizendo aí, ó. Dá 5. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Quem ainda não conseguiu fazer de cabeça, é só fazer por desenho, né? Aí eu botei 10 frutinhas aqui e dividi ao meio. Então, ficou 5 para um, 5 para outro. Então, gente, quando eu quero saber a fração de um número, eu preciso dividir, né? No caso, eu quero saber 1/4 de 12, tá? Então, eu vou pegar o 12 e vou dividir por 4, tá bom? E quanto é que vai dar isso? Para quem ainda não consegue fazer de cabeça, é só olhar a figurinha e dar a resposta. Vai dar 3. Por quê? Porque 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Tá certo? Então, a professora, se eu quisesse saber a metade de 20, é só eu pegar o 20 e dividir por 2. Se eu quiser saber, deixa eu ver, 1/3 de 15, é só pegar o 15 e dividir por 3. Tá certo? E assim sucessivamente. É só a gente dividir pelo denominador, tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, enfim, qualquer número. E aí agora a gente vai ver um pouquinho de número misto, tá? Número misto é quando eu tenho a parte inteira e a parte de fração, tá? Então aqui eu tenho 4 inteiros e 5 sextos. Isso aqui eu chamo de número misto, o inteiro com a fração. Já embaixo, eu vou ter 2 inteiros, 5 dozeavos, tá? Um número inteiro e um número de fração. Isso aí eu chamo de número misto. E aí eu posso fazer um número misto, calcular ele e transformar ele numa fração imprópria. Como assim, professora, uma fração imprópria? A gente já viu aqui também. Fração imprópria é quando o numerador
é maior do que o denominador, tá certo? Então, isso aqui já é uma fração imprópria. Então, desse número misto aqui, a gente fez essa fração imprópria. Aqui está com desenho, mas a gente vai aprender a fazer com os cálculos também. Então, eu tenho, ó, 4 inteiros e 5 sextos. E aí, quando eu contei aqui, ó, todos esses quadradinhos, deu 29. Então, são 29 quadradinhos e 6 no denominador, porque cada barrinha dessa está dividida por 6. Tá certo? Então, aí, ó, o que é essa fração imprópria, né? Como a gente já falou aqui, é um número que o numerador é maior ou é igual ao denominador. E aí, a gente vai calcular, porque nem sempre vai dar para a gente estar fazendo desenho, né? Então, como é que eu transformo um número misto numa fração imprópria? Primeiro, eu preciso transformar isso aqui numa fração, para depois eu somar com essa daqui. Então, como é que eu faço? Eu preciso fazer 1 mais 1/3. Certo? Preciso fazer 1 mais 1/3. Que vai ser igual ao quê? Eu vou transformar isso aqui em fração. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. 3 sobre 3, certo? São 3 partes de 3, tá? Isso aqui é isso aqui. E aí, eu vou agora só somar com essa daqui. 3/3 mais 1/3. Somo normalmente, tá, gente? 3 mais 1, 4. Aqui embaixo, no denominador, eu não somo, eu só faço repetir um número, tá bom? Mas, professora, toda vez eu vou ter que estar transformando, me lembrando, não tem um jeito mais rápido, não? Tem sim. Eu posso fazer o seguinte, eu posso já multiplicar aqui e somar em cima. É uma coisa que a gente vive repetindo. Multiplica embaixo, soma em cima. Multiplica embaixo, soma em cima. Então, como é que a gente faz? Já faço uma retinha maior, né? Faço uma retinha maior e já puxo isso aqui para cá, ó. 4 vezes 6 mais 5. E o 6 daqui de baixo eu jogo ele aqui de novo, tá bom? E aí, agora eu só faço resolver. Primeiro, eu vou resolver a multiplicação. 4 vezes 6, tá? Que vai dar 24, mais 5. E o 6 eu jogo aqui de novo. Agora, eu vou fazer 24 mais 5, que vai dar 29 sobre 6, tá? Então, são 29 sextos. Então, se eu quiser calcular uma fração mista, transformar numa fração imprópria, o que é que eu preciso fazer? Multiplica embaixo, soma em cima. Ou, para quem quiser, vai transformando, né? Na fração inteira e soma com a outra fração. E aí, agora a gente vai relembrar o que são frações equivalentes. As frações equivalentes são diferentes possibilidades de fração que representam a mesma quantidade, tá certo? Como assim, professora? Eu tenho uma fração 1/2, e aí ela vai ser igual a 2/4, que vai ser igual a 4/8, e assim sucessivamente. Como é que eu sei? Porque eu posso calcular essas frações. E aí eu vou explicar tudo bem direitinho. Se eu comprar uma pizza, dividir em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, eu estarei com 1/4 dessa pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza, dividir por 8 e pegá-la 2/8, eu estarei pegando 2/8, né? Que vai ser a mesma coisa de 1/4. Como assim, professora? Eu não consegui visualizar isso. Você vai visualizar agora na forminha de desenho. Então, preste atenção. Essa primeira pizza está dividida por 4. Essa daqui está dividida por 8. Aqui eu peguei 1/4. Aqui eu peguei 2/8. Você consegue ver que é o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho. Então, 1/4 é uma fração equivalente a 2/8. Tá certo? Então, é a mesma quantidade. Tá certo? 1/4, 2/8.
Então, como é que eu faço para calcular isso? Ó, eu posso multiplicar ou posso dividir, tá? Mas o que eu não posso fazer é, se eu multipliquei aqui em cima, eu não posso dividir embaixo. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Se eu dividir em cima, eu tenho que dividir embaixo, tá? Eu não posso misturar as duas operações. Se eu usei multiplicação, eu só uso multiplicação. Se eu usei divisão, só uso divisão, tá certo? E aí a gente vai aprender a calcular. Foi como eu disse, gente. Se eu multiplico, só posso multiplicar. Se eu divido, só posso dividir. Então, vou multiplicar, deixa eu ver, por 2. Por quê, professora? Porque é o menor número e a gente começa pelo menor número que a gente tem, tá? Não posso multiplicar por 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu já começo multiplicando por 2. Então, eu faço 2 vezes 2 aqui e 2 vezes 2 em cima também, que vai dar 2 quartos. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vamos fazer outra, equivalente. Vou multiplicar de novo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Posso seguir, professora? Pode. Posso multiplicar por 3? Pode. O que eu não posso fazer é, depois que eu multiplicar por 3, multiplicar por 2, tá? Só posso sair multiplicando por um número maior, tá certo? Então, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes de 1/2, tá certo? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir, certo? Já multipliquei em cima, agora eu vou dividir por 3, ó. Se eu dividir por 3 em cima, tenho que dividir por 3 embaixo, tá? Não posso, por exemplo, dividir por 2 em cima e por 3 embaixo, não. Tem que ser o mesmo número, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 12 vai dar 4. Então, 1 quarto é uma fração equivalente de 3 dozeavos. E aí, embaixo, a gente vai e multiplica. Vou multiplicar 4 por 2, que dá 8. E 4 vezes 7, 27. Então, gente, aqui a gente aprendeu a fazer frações equivalentes multiplicando, dividindo e multiplicando de novo. Lembrando, se eu comecei multiplicando por 4, não posso voltar e multiplicar por 2, tá certo? Eu tenho sempre que seguir em frente. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Essa nossa aulinha de hoje foi uma revisão das frações, tá certo? Essas aqui são as nossas referências usadas hoje. E eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante com nossas aulas de frações ao longo do tempo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.